Então vamos para a primeira pergunta do Diego. São várias perguntas que ele fez e eu acho que são perguntas interessantes. Eu agradeço a todos por comentarem no meu canal, tá bom? Então vamos lá. Oi, eu tenho uma dúvida, né? Diz o Diego. Oi, eu tenho uma dúvida. Como um pai ou mãe de santo sofre algumas consequências pelas energias que ele mesmo fez, se ele tem uma egrégora que protege ele? Bom, essa egrégora que protege ele, a egrégora, a gente que trabalha, que não faz magia negra, né? Pessoas que só fazem, querem fazer, tentam fazer o bem, elas trabalham com energia mais pura, né? Se for espírita, eles sempre mentalizam Deus. Se for do candomblé, orixá, até alguns pessoal da Umbanda, orixá. Mentor, se for espírita, né, anjo guardião, se for espírita, se for da Umbanda, pode ser anjo guardião, às vezes é Exu. Então as fontes de energias é o sol, a lua, é a natureza, né? Tem várias fontes de energia para você formar uma egrégora. Então quando a pessoa ela fica num cantinho, sempre ali, ela vai fazer ali as coisas dela, seja se ela for católica, uma oração, se ela for de fazer magia para ajudar o próximo, né? Então ela vai trabalhar com essas energias, então vai irradiar ali só energia boa. Então ela vai criar uma egrégora nesse ambiente, tanto na parte, em todas as camadas espirituais, na parte física, mental, etérica, vai criar uma proteção espiritual, uma energia, uma assinatura energética com essas energias boas. A pessoa que quer fazer o mal, ela não trabalha com essas energias. Ela pode até usar esses nomes que eu falei, né? Ela pode usar os nomes porque ela quer acreditar que esses espíritos fazem esse mal, mas não fazem. É a pessoa que coloca o nome dele, certo? Então eu conheço pessoas que ela é evangélica. Ela sobe no monte para rezar para a filha separar do marido. Eu vi. E ali na minha mediunidade, o que eu vi em volta dela ali, formando aquele campo de energia escura, fuligem, energia ruim, ali Deus não estava ali. Certo? Então, quem tava criando essa energia estava falando com Deus, mas não estava. Então, se uma pessoa, nós temos aí em certas religiões, igual eles chamam de orixá, Exu. Então esses espíritos de luz, eles, seja o nome orixá ou Exu, nunca que ele vai mexer com esse tipo de coisa. Nunca que ele vai se envolver com um ser humano que queira fazer magia negra. Eles vão se envolver, Exu, orixá, eles vão se envolver com pessoas que queiram usar magia para fazer o bem, fazer uma cura espiritual, né? Usar o magnetismo dela para curar, nunca para destruir. Então, esse negócio de que a egrégora que protege, a egrégora não garante nada não para ninguém não, porque o que vale é a moral da pessoa, não importa de qual religião que ela tá. Então, se a pessoa ela tem moral, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar lá onde tem a egrégora dela na casa dela, ela pode estar dentro de um trem, ela pode estar dentro de um presídio. Se ela tiver moral, ela tem a proteção. A energia ela é protegida. E principalmente com dos espíritos de luz, seja ele orixá, seja ele mentor, seja ele Deus, seja ele Buda. Quando ele é enviado por esses espíritos que comandam o planeta para poder fazer resgate, seja na parte física ou não, quando ele vai, ele tem, porque a pessoa tem moral, não é só o espírito, não é só, certo? Então o que vale muito é a moral. A egrégora, ela protege parcialmente também. Você precisa de criar egrégoras boas, ficar
a gente precisa de fazer isso. E buscar moral é a reforma. Mas eu vou continuar aqui com a pergunta dele, que ainda continua. Olha lá. Se ele tem orixá, Exu e outros guias espirituais que ele dá comida para proteger, como uma pessoa dessa sofre consequência pela magia feita? É o seguinte. Se esses espíritos que se dizem orixá, né, que é uma divindade, que se dizem Exu, que é os que estão se envolvendo com essa porcaria que é a magia negra, eles estão pedindo alguma coisa em troca, ou seja, eu só faço se você me der comida, se você fizer isso e aquilo. Esses espíritos não são orixá, não são Exu. Eu já saí muito do corpo em sonho, e eu vi em sonho, não, em sono, quando eu fui dormir, projetado, e eu já vi esses espíritos Exu de verdade. E eles trabalham no candomblé, que candomblé eles trabalham com que se fala, com oferenda. Eles não, e o lugar que ele me levou não era, eles não matavam o bicho na hora não, eles compravam a carne no açougue e ofereciam. E ele não pedia nada, esse espírito, esse Exu, não pedia nada. Mas esse pessoal fazia isso, que era a tradição deles, certo? Eu não tenho nada contra a tradição. Como esses espíritos de luz, que são Exu, eles também não têm nada contra. E eles pegam essa energia. Eu estou falando de Exu, não estou falando de espíritos que ainda não evoluíram. Eu estou falando de espíritos que evoluíram tanto na linha de Exu que nem precisam de reencarnar mais. E eles distribuem essas energias, eles transformam essa energia e trabalham para fazer cura, para fazer limpeza naquelas coisas pesadas que tem nas pessoas e para desmanchar magia. Agora, esses espíritos que eu vi, que fica pedindo, eu vi já, a pessoa que fica querendo, são espíritos que não tem nada para dar em troca, são espíritos viciados nessa energia, ligados no plano material, e então eles não protegem ninguém, eles fingem que protegem, esses espíritos fingem. Esses que ficam, só faço se você me pagar, eu só faço se me pagar, são espíritos viciados. São espíritos que ainda estão muito ligados no plano físico. E isso eu não falo porque eu li, não, eu vejo nas projeções astral. E tem espírito que ele está saindo desse como é que se fala, desse vício de querer tudo, de fazer só por base de troca, e é espírito que nunca dá nada, só toma. Finge que protege e não protege, certo? Ele só usa o médium ali, que ele precisa de um representante na parte física, ele só usa o operador, o bruxo, o magista, não importa. Ele só fica ali enquanto ele consegue tirar proveito. Quando ele não consegue mais, ele dá no pé. Quando vem outro mais forte que ele dá no pé, ou então ele é preso. Esses espíritos, alguns deles estão deixando esse vício. Estão ainda no meio termo. Ainda estão começando a fazer coisa boa lá. Boa que eu falo não é boa para mostrar. É boa para que Deus está vendo, que o orixá está vendo. Estão começando a querer enjoar daquela vida bandida, né? Vou falar assim. E estão começando a trabalhar em prol deles mesmos. Então esses espíritos, eles são amparados pela linha de Exu. O que eu vi, essa é a minha opinião, certo? Eu não sou um bandista, eu não sou do candomblé, eu sou espírita. E o que eu vi, eles são amparados por esses Exus, que já são tão evoluídos, que não precisam de reencarnar mais. E quando eles são amparados na seguinte situação, no seguinte termo, só quando eles vão fazer o bem é que eles estão representando o Exu. E se eles fizerem o mal e sair da faixa vibratória, azar o deles. Eles perdem, eles estão cometendo, como que se diz, seria como um policial corrupto. Então eles são responsáveis por, se eles assumiram aquele cargo, foi dado para ele aquele cargo, ele tem compromisso com as regras do grupo, do grupo de Exu, seja da linha do Tatá, seja da linha que for. O que eu vejo é isso. Então, quando o espírito ele ainda tem pouco, ele tá começando a fazer pouca coisa boa lá onde ele convive, então esses espíritos eles amparam ele, mas só que de uma forma assim, quando eles estão fazendo bem, eles vão lá e amparam. Quando eles
vão fazer o mal, eles vêm e orientam para não fazer. Mas aí o cara fica caindo e voltando. Aí quando chega a um nível, aí o cara começa a parar de fazer o mal e ele começa a evoluir. E aí onde que eu falo? Os espíritos que se diz Exu e fica falando que faz o mal, eles não são Exu. Às vezes eles até entendem de magia até mais de alguns Exu. Eles entendem sim, eles vieram já, eles estão no planeta há muito tempo, já foram iniciados, alguns deles nem aqui no planeta, foi iniciado da onde eles vieram, eles conhecem os trabalhos de apometria, né, de desmanchar que eu participei já, eu trabalho na apometria aí já vai para mais de 10 anos. Em centro espírita a gente não tem apometria, mas é desobsessão. A gente cansa de receber espírito lá com capa, com anel, alguns até com aquele, não é bengala, é bengala, não sei se é bengala, todo cheio de roupa, aquelas roupas. E aí, muitos deles não são o que falam não são Exu. Eles fingem que são Exu. Eles conhecem da magia, eles conhecem das técnicas. Eles são espíritos que têm um conhecimento mesmo. Quase igual a Exu, até igual. Mas eles não são Exu, não são da linha de Exu. É mentira, eles estão mentindo. E aí no nosso trabalho, você quando chega um espírito desse, ele não vem porque ele quer, ele vem porque os Exu de verdade, os guardiões de verdade, vai lá, desmancha, trazem ele e a gente só vai esclarecer ele. E aí depois eles acertam a conta com quem... Imagine você que está me ouvindo, você tem seu nome, seu CPF. Imagine que você descobre que tem alguém usando seu nome e seu CPF, fingindo que é você. Aí depois eles acertam as contas. E esses espíritos enganam muita gente, porque eles têm a facção criminosa deles, eles têm muita gente, eles realmente fazem algumas coisas acontecer, mas só coisa ruim, tanto para quem pede, quanto para quem manda fazer. Todo mundo perde, e até ele também, ele acha que ganhou, ele perde, porque existem leis que regem o universo em todas as dimensões, e essas leis funcionam para todo mundo, não existe um maioral que não está sujeito a essas leis. Todos os espíritos das trevas, até o último demônio, ele está sujeito. Ele tá preso lá já justamente por isso. Porque se ele não tivesse preso naquela dimensão, é para você ver como que tem uma lei que controla. Bom, vamos aqui. Aí ele continua com a pergunta: e se realmente a pessoa sofre consequência por magia negra feita, por que é que tem tanto pai e mãe de santo e magos negros que trabalham com esse tipo de energia, e até mesmo a Goétia são prósperos? Acho que eu li errado. Ele quis dizer que se é ruim, se faz mal fazer magia negra, Goécia, essas coisas, porque que tem pessoas ainda que ainda fazem isso, sempre fizeram, né, mais ou menos isso, e ainda estão prósperos. Até posso falar? Pode falar, pai. Até a própria Bíblia falou que vai vir aquilo lá que a pessoa desmantela a pessoa, mas ai do que... Ah, sim. É uma das coisas que eu queria dizer. É o seguinte: você está falando que ela é próspera, certo? Você está vendo desse ângulo só vendo a partir da riqueza, né? Isso. Ela é próspera, mas também existe pessoas que o que meu pai está falando ali a guerra é necessário, né? O mal é necessário ainda no nosso planeta, porque ele existe mesmo. Então existem pessoas que têm que passar pelo mal e existem pessoas que fazem o mal, e essas pessoas elas fazem o mal, mas na Bíblia está assim: o mal é necessário, mas ai daquele que fizer. Mas deixa eu te falar, a sua pergunta aqui, assim, se a pessoa que faz magia negra, se ela sofre, por que estão fazendo? Por que elas estão bem? Existe, assim, pessoas que elas estão no mal hoje, mas elas nem sempre nasceram no mal. Elas nessa reencarnação, elas são maus, certo? Ela faz magia negra, ela sempre fez mal, sempre fez destruição. Mas acontece que em outras reencarnações ela já fez o bem. E por algum motivo
talvez nessa reencarnação, ou até antes dessa reencarnação, ela deve ter caído, ou lá no astral ou aqui. E aí ela começou a fazer o mal. Então ela reencarna. Ela reencarna em várias situações. Ou ela reencarnou, ela já era uma pessoa que já estava fazendo bem, já tinha recuperado tinha galgado vários méritos espirituais através das reencarnações, certo? Essas pessoas reencarnam como xamã de uma aldeia, como aquela pessoa de um vilarejo que ajuda todo mundo. Dentro da mediunidade dela já teve reencarnação que ajudou. E aí nessa ela reencarnou, só que aí do nada ela começou a fazer coisa errada. Então, ela não vai, né, só porque ela está fazendo agora, nessa reencarnação, é que ela vai ficar doente. Não existe uma regra. Não é assim, a pessoa fez mal, ela já vai começar a ficar mal. Quem decide, a pessoa vai sofrer. Mas quem decide isso são espíritos que estão, seja ele da linha de orixá, seja ele da igreja católica, seja ele espírita, são espíritos muito elevados, seja eles extraterrestres, e eles têm os cálculos e tudo vai acontecer na hora que tem que acontecer. Então a pessoa vai fazer o mal, ela faz o mal, mas aí quando chega, ela tem o limite dela ali, ela tem ali o copo dela, quando o copo dela encher, ele vai transbordar. Não tem boca. Então a pessoa, ela tá bem ali de saúde, tá fazendo mal, tá bem de saúde e tá bem financeiramente, certo? Mas quando chegar a hora, olha, então, aí a pessoa, ela faz o mal e não acontece nada com ela aqui, né? Isso é difícil, mas tem pessoas que é assim, isso existe. Aí a pessoa, viveu a vida toda, ela morre, desencarna. Só que isso aí ficou pendente. Existe a lei de Talião. Isso não vai ficar barato para ela. E aí o que acontece? Depois ela vai sofrer. Primeiro, quando ela chega no lado espiritual, porque eu já acompanhei várias pessoas, eu já participei de vários resgates de pessoas que mexem com magia do lado espiritual. Inclusive eu vou fazer um vídeo contando a história de um cara. Eu conheço esse cara na parte física, ele ainda está encarnado, ele não desencarnou. Mas ele já tá. Eu vi o lado. Eu vou falar depois no outro vídeo. Então existe. O cara já já desencarna lá do outro lado, já vai virar um inferno a vida dele. Certo? Porque. O que acontece? Ele já tá vibrando naquela frequência onde os espíritos estão presos. Aqueles espíritos estão loucos para sair de lá. Os espíritos que ele chama. Quando ele chegar lá, se lá for um lugar bom, você acha que esses espíritos iam querer sair de lá? Então ele já vai bater lá. Ele vai cair lá. Se ele tiver. O corpo astral dele. A gente quando desencarna, ele é igual rádio, ele sintoniza com o local, ele dá um salto, vai para lá, o corpo astral. Então, vai bater a porta. Então, ele já vai para um lugar ruim, já começa já pagar. Mas só que depois ele vai ter que pagar isso em vida, em outra reencarnação. E só vai ter outra reencarnação, só Deus sabe quando. Porque a pessoa ele vai ter que passar por aquilo que ele fez os outros passar, certo? E aí existem as consequências também aqui na parte mental, em todos os corpos, tá joia? Então tem pessoas que mentem aqui no plano físico, assim como no plano espiritual, falando que tá bem, ela mostra ali, ela tem um dinheiro, ela mostra, mas ela tá mentindo, porque quando ela deita a cabecinha lá no travesseiro lá, o couro come e o chicote estrala. Então ela acorda. E outra, e se uma pessoa que faz magia negra, ela cobra, ela vive pelo dinheiro praticamente. Eu vou dizer assim, existem alguns espíritos das trevas, existem classificações. Nas trevas, espíritos trevosos, espíritos magos, bruxos, existem classificações. Existem espíritos que são muito inteligentes, existem bruxos que são burros. Mesmo sendo das trevas, eu estou falando de espíritos das trevas. Existem espíritos magos reencarnados. Né? Existem espíritos magos que reencarnou que estão bem espiritualmente, estão indo para o lado bom. Estão dentro do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, estão subindo, estão se elevando, estão ascendendo. Mas eu estou falando dos ruins. Existem magos reencarnados e bruxos reencarnados que são burros.
Por quê? Porque ele tem toda a inteligência para poder ficar rico sem se comprometer, sem se endividar espiritualmente, sem criar karma. Ele tem todo um conhecimento, certo? Só que ele fica querendo ganhar dinheiro com isso, fazendo esses trabalhos, se enrolando todo, se endividando todo, se amarrando todo. E existem espíritos trevosos, encarnados, magos e bruxos, que já são mais inteligentes. Esses espíritos, eles conseguem desenvolver produtos na parte física. Eu vou te dar um exemplo, eles conseguem virar um empresário. Ele fala, pô, a sociedade está precisando disso. Eu vou abrir. Ele consegue administrar seu dinheiro ali, gerir seu dinheiro e criar um valor ali e abrir um negócio e se dá bem. E ainda além disso, o cara ainda gera emprego, o cara ajuda a sociedade. E é uma pessoa ruim, tem gente que é ruim. Mas ele não fala assim, opa, não vou mexer com isso daqui, porque ele entende sobre a lei do karma. Esses caras entendem sobre a lei do karma. Eles não vão ficar falando, porque para eles não é negócio falar, mas eles entendem de todas as leis de causa e efeito. Então ele trabalha, ele administra. E são espíritos que estão aí no meio que estão ganhando dinheiro honesto. Então eles não precisam de fazer uma magia negra e ganhar 5 mil, precisar de uma pessoa matar um boi ali, pagar 5, 6 mil para matar um boi e ele ainda fazer o bicho sofrer. Ele consegue ganhar dinheiro sem isso. Então ele não faz isso. Isso aí são os magos que ainda que estão reencarnados e que são mais espertos. E os burros ficam fazendo cagada. Ou seja, o cara me abre um portal, né, de uma coisa que ele não controla, ele sabe como abrir, mas ele não controla, ele acha que está controlando e ele está sendo controlado. Ele tem fios ligados nele, ele praticamente ele só não é tragado para aquele local porque ele está num corpo físico, ele está encarnado. E nunca que consegue satisfazer e ficar bem financeiramente. Fica um pouco, sabe? Alguns compra. Eu tenho aqui uma casa num lugar bom. Aí ele mostra para todo mundo, olha só que a magia negra, né, me trouxe. Mas no fundo, ele é burro. Burro não porque ele é burro porque ele poderia ter aquela casa, ter tudo aquilo que ele almeja, sem necessidade de fazer essas magias que trazem prejuízo para ele mesmo. Então o Diego continua. Qual seria a consequência então? Será que a consequência não fica só pela cobrança que os espíritos trevosos cobram para fazer o serviço? Não, Diego. Não fica só na cobrança. A pessoa que se envolve com isso daí, ela se lasca. Ou ela vai se lascar. Ela talvez não vai perceber isso aí. E os espíritos que vão só tirar dela, e eles não vão falar. Nós vamos vir aqui, você raciocina comigo. Você acha que o espírito que ela chamou, que se finge que é Exu, ele vai chegar pra ela e vai falar assim, eu vim aqui, cara, eu vou fingir que vou te ajudar, vou até te dar um pouco de dinheiro, você vai ter, só que eu vou te lascar a vida todinha. Você não vai ter paz. Quando você perceber que você não teve paz, já vai ser tarde demais. E quando você perceber que você acumulou dívida para outras reencarnações, vai ser tarde demais. Ou seja, eu só vou tirar. O espírito não fala assim. Ele tem que dar uma que está ajudando a pessoa. Primeiro que esses espíritos sabem mexer na parte psicológica desses bruxos, desses médios. E a gente que está encarnado aqui, nós temos coisas que bloqueiam a gente, seja quem for. Nós temos o corpo físico, ele bloqueia a nossa mente. Então a gente não percebe o lado espiritual, mesmo que nós tenhamos mediunidade. Não é todo mundo, é difícil a pessoa que tem uma mediunidade bem clara, 100%. Eu acho que ninguém consegue isso fácil. Então fica oscilando. Então a pessoa não vê, pode ser um claro evidente, ele não vai ver na hora que ele quer. E esses espíritos sabem manipular. Tá bom? Aí você falou assim, qual seria a consequência? Bom, no plano físico, uma pessoa encarnada, que ela
ela é uma médium ou ela é um operador, começa a fazer isso, tem consequências. E eu vou te falar, pode começar no corpo astral, no plano mental, mas eu vou começar a explicar do plano mental, da pessoa, no corpo mental. Os átomos, você troca átomos. Então quando você começa a corromper átomo, não importa se você vai usar como um bruxo usa alguma coisa, uma roupa, um bicho para poder fazer, não importa se é um mago que ele produz energia do nada, né? Não existe o nada, mas se ele produz mentalmente, você corrompe, você cria um átomo ruim. Então esse átomo ele não se multiplica, são dois. Um que você vai usar para prejudicar a pessoa e um que fica em você. E você pode estar dentro de qualquer proteção espiritual ou qualquer egrégora. Para você entender isso, eu vou explicar a pessoa que faz o bem. Nós temos nossos chakras aqui, nós temos nossas glândulas no corpo físico. As nossas glândulas existem várias funções, inclusive uma dessas funções é trazer a saúde. Então nós temos glândulas no pâncreas, temos 8 glândulas no corpo, as principais, né? E essas glândulas, elas produzem a cura. Inclusive quem conseguir dominar o magnetismo e entender sobre isso que eu estou falando, sobre chakras e glândulas, ele consegue praticar a autocura e ele consegue se autocurar. Mas como que isso funciona? A pessoa que começa a fazer o bem, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ela começa a dar conselhos bons para as pessoas, ela usa a boca dela, então ela usa muito o chakra laríngeo. Então aqui a glândula é a glândula tiroide, tem as paratiroides. Na própria glândula, que é em forma de H, existe as outras lá, as paratiroides. Tá? Então ela começa a falar com a pessoa pergunta, não, fulano, o que você acha disso? E ela dá um ótimo conselho. Ela dá um conselho como se fosse um filho dela, ou como se fosse o irmão dela, porque ela quer o bem. Na hora que ela tá falando, o chakra dela, isso acontece naturalmente. Ele já abre mais, ele já se ilumina mais, ele começa a girar um pouco mais rápido. Ou seja, isso começa a se iluminar. E o mental... E isso acontece no corpo astral e no duplo etérico. E o duplo etérico está ligado bastante na saúde do encarnado. E aquilo começa a reverberar dentro dele, na parte espiritual. E aí as glândulas começam a ficar cristalizadas, começam a trabalhar melhor. E aí elas começam a liberar a saúde, né? Eu estou falando de uma forma bem grosseira. Isso aí acontece para quem faz o bem, para quem está conversando. Falando coisas boas para os outros, né? Conversando... usando a boca para falar coisas boas. Aí essa pessoa pega na casa dela, não importa a religião dela, ela falou, eu vou conversar com o orixá, com o meu orixá. Eu vou conversar com o meu orixá e pedir para ele levar saúde para aquele colega meu, pro pai do meu colega que tá doente. Então ele faz ali o ritual dele, porque se ele for do candomblé ele tem um ritual, se ele for católico ele não vai falar com o orixá, é outra energia, né? É outra energia, é outro nome. Aí ele começa a conversar, falou, eu peço pro senhor ir lá, vai uma conversa simples. Eu peço pro senhor ir lá e ver, e fazer o que puder por ele. Se eu tiver alguma energia minha aqui, o senhor levar para ele e o senhor aplicar lá, eu sei que o senhor é o médico dos médicos. Nessa hora, meu amigo, esse chakra laríngeo, cardíaco, um monte de chakras se abre e começa a acontecer esse processo. E aí acontece no chakra dos duplo etérico, no chakra do corpo astral, as glândulas, o mental da pessoa. Então ele tá dando um pouquinho, tá ganhando 2 vezes mais do que ele tá doando. Então você entendeu mais ou menos o mecanismo do que eu tô querendo explicar para você, como funciona a pessoa que faz o bem. Então, uma pessoa que faz o mal é ao contrário disso. Então, ela manda. Se vai pegar ou não, vai depender, que existe muitos poréns para pegar na pessoa, a pessoa que faz o mal. Mas ela fica também com essa energia corrompida dentro dela. Ela tem que produzir dentro dela. Ela pode se fechar no egrégora, se fechar num campo de força. Ela vai ter que produzir dentro dela. Ou na cabeça, ou no cardíaco, ou nos dois. E se ela produzir ruim, coisa ruim, fica ruim nela também. E se ela mandar ali 1000 partículas, eu vou falar 1000.
7.000 partículas. Se ela conseguir mandar 7.000 partículas negativas para uma pessoa, pode ficar muito mais do que 7.000. Pode ser 7 vezes 7, pode ser 7. E aquilo ali vai ter um efeito nela, nessa vida, e vai acompanhar ela até ela liberar essas energias. Existem pessoas hoje reencarnadas que elas estão ainda com energias de magia negras da época de Jesus Cristo. E ainda não conseguiu liberar, descarregar essas energias. Teve várias reencarnações e não conseguiu. Entendeu? Vamos aqui. Por exemplo, a pessoa vai lá e paga o que os trevosos pediram. E fica por isso mesmo. Eu tenho estudado muito magia. Olha, Diego, você com certeza você estudou, mas tem muita gente aí que ensina errado. Ela aprendeu errado e ela ensina errado. Não fica tudo bem, não. Não fica por isso mesmo, não. Isso é mentira. Isso é mentira. Talvez você não perceba, a gente que tá olhando a pessoa não perceba. E nem a pessoa mesmo consegue perceber o que tá rolando dentro do organismo dela. Seja na parte física ou espiritual. A pessoa não tá percebendo. Você mesmo quando fez essa pergunta aqui, eu tava falando de um mental que a gente foi de uma mulher que costurava o nome dos outros fazer mal. Pegava rato, abria e costurava o nome dos outros lá. Nem ela sabia que o mental dela tava daquele jeito. Entendeu? Era uma pessoa iniciada, que tinha conhecimento. Ela não sabia. Tá acabando o cartão, hein? Aí... Então, nem ela sabia. Então, as pessoas acreditam mesmo que tem. Aí depois mais aqui, porque tá acabando o cartão e a bateria também tá acabando. Você falou que o cara comemorava, o cara fez magia negra e ele pegou gangrena e ele comemorava, né? Eu vou deixar aí tudinho a sua pergunta. Ele comemora porque ele precisa de vender serviço. Ele é um cara que cobra pra fazer isso e ele tem que fingir que tá tudo bem, pra todo mundo procurar ele. Ele tem que fingir que deu certo, que ele é o cara pra procurar. E esses caras fazem muita magia mesmo e nem todas pegam porque existem leis. Aí as que pegam, né? Ele comemora porque ele precisa de vender. Fala, deu certo. É igual um cara aqui que faz um quadro, ele quer vender o quadro, ele precisa de mostrar. Então esse é o motivo. Mas a lei está sendo feita, meu irmão. E aí você não me perguntou mais sobre... Porque você falou que ele fez magia pra você. Eu vou falar pra você uma coisa que você não perguntou aqui. Cara, deixa na mão de Deus isso daí. Você não me perguntou, mas eu falo pra você. Deixa na mão de Deus, esquece esse cara. Ou essa mulher, não sei. Esquece. Deixa na mão de Deus, segue seu rumo. Porque é o seguinte, a gente machuca muita gente, as pessoas, tanto nas palavras como nessas coisas aí, e prejudica. E a gente tem que tocar pra frente. Porque pra gente trabalhar o orgulho da gente, porque eu acho que você é uma pessoa que você consegue fazer até cura espiritual, sabe? A energia que eu sinto de você. Que se você investir espiritualmente, deixar esse negócio de fazer mal pros outros, não importa a linha que você queira seguir. Quando eu digo linha, talvez eu esteja colocando o nome errado. Não importa a religião que você queira seguir. Se você, cara, busca fazer coisa boa, que você vai se dar muito bem espiritualmente. E se você pega o seu lado espiritual e invista em fazer o bem. E aí você começa a observar o seu lado profissional. Você vai se dar bem financeiramente. E a chave está em fazer o bem. Fazer o certo. Você entendeu? E aí é o que eu sinto de você. Eu acho que você é uma pessoa que consegue até fazer cura se você investir em começar a fazer, tá bom? E obrigado, viu, Diego? Que Deus ilumine você. Eu não sei se você é do Candomblé. Que os orixás te abençoem, cara. Que você consiga se iluminar cada vez mais e ter bastante conhecimentos aí e praticar eles. Tá joia? Um abraço. Fica com Deus. Axé, meu irmão.